deixa eu falar sobre o impasse do governo do estado e os professores da rede pública para a volta às aulas presenciais. Apesar dos trabalhadores terem decretado estado de greve, a Secretaria Estadual de Educação mantém a data de retorno. As escolas públicas ainda não voltaram às atividades presenciais. De acordo com o governo, essa retomada está prevista para acontecer amanhã, dia 21, e garante segurança para alunos e funcionários. A gente vem trabalhando, na realidade, ao longo dos últimos meses, nesse processo de preparação, de aquisição de máscaras, de diversos itens, de preparação das escolas, separação de bancas, instalação de pias. Recentemente, inclusive, a gente fez várias visitas, inclusive acompanhado de representantes do Sintep. Eles verificaram que as escolas estão, sim, preparadas. Já em relação ao retorno dos ensinos infantil e fundamental, o governo decidiu prorrogar a suspensão em todo o estado até o dia 31 deste mês. Mas nós já estamos estudando esse processo de retomada para o ensino fundamental. Essa decisão é uma decisão que vai ser tomada pelo nosso Comitê de Enfrentamento à Covid, pelo governador do estado, mas a gente está, sim, já trabalhando nos estudos focados no ensino fundamental e na educação infantil. As aulas vão ser mantidas esse calendário de retomada a partir de amanhã, dia 21, para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Depois teremos o segundo ano do ensino médio a partir do dia 27 e o primeiro ano a partir do dia 3 de novembro. Essa decorre de uma decisão, inclusive de uma decisão da Justiça. Existem duas decisões da Justiça, uma que determina que qualquer atividade de greve por parte do sindicato dos professores é ilegal, e também que determina a retomada das aulas presenciais. Nós íamos, na realidade, retomar as aulas no dia 13, mas dentro de um entendimento com o Sintep, adiamos essa volta para o dia 21, para que a gente pudesse fazer um trabalho em conjunto, um trabalho colaborativo, de trabalhar junto nessa retomada nas escolas. Infelizmente, ontem, quando nós estávamos nos preparando para essa retomada no dia 21, fomos surpreendidos por uma decisão do Sintep, no sentido da decretação da greve, que inclusive fere aí as duas decisões judiciais. O calendário está mantido, porque já estava, e a gente sabe que é muito importante, o nosso principal objetivo é ajudar os nossos estudantes. Os terceiros anos, por exemplo, é o último ano deles da escola, eles não têm o ano que vem, eles vão fazer Enem, SSA e outros vestibulares, estão precisando de apoio nesse momento. Felizmente, nós chegamos a ter um retorno no dia 6, que depois foi suspenso no final do dia. A maior parte dos professores estão sensíveis, estão querendo realmente apoiar os estudantes, que é o nosso maior objetivo em comum. As escolas se prepararam para poder fazer esse processo de retomada. Inclusive, nós sugerimos, convidamos o Sintep para constituir comissões para visitar as escolas. Foram visitadas mais de 400 escolas. Foi constatado que as escolas se prepararam, e a gente estava se propondo a fazer um trabalho em parceria. Infelizmente, tivemos essa interrupção por parte do Sintep ontem desse processo, mas a gente vai seguir com o calendário, inclusive para seguir a determinação da Justiça. Eu falei que o ensino público está nesse impasse para voltar, até porque tem o estado de greve de professores e trabalhadores de educação do estado. Mas alunos do primeiro ano do ensino médio de escolas particulares retornaram às aulas presenciais hoje. Você já está vendo as imagens aí. Apesar de pouca gente comparecendo ao colégio, os estudantes se mostraram contentes com a retomada. Luana estava ansiosa por esse retorno. Está sendo muito bom poder reencontrar os meus amigos e poder estar de cara a cara, já que é melhor dessa forma para poder entender os assuntos, entender as matérias. Aires também estava torcendo para voltar à sala de aula. A emoção, sabe, de estar na sala de aula, ver o professor, ver os amigos lá, é muito mais fácil, muito mais emocionante, sabe? Poder ficar na sala de aula, já no computador você não tinha essa emoção na frente do celular. O colégio onde Luana e Aires estudam, no bairro de Boa Viagem, tem 6 turmas de primeiro ano. Mas nem todos os 210 alunos voltaram para a sala de aula nesse primeiro momento. É que por conta das regras de distanciamento social, a escola precisou adotar um esquema de revezamento. Metade da turma vem num dia, a outra metade fica assistindo às aulas ao vivo, sendo transmitidas diretamente para a casa deles pelo Google for Education. E no dia seguinte, aqueles que vieram permanecem em casa, e vem aqueles que não tinham vindo ainda, fazendo um rodízio alternado. Então, estamos bem preparados, seguros, e é isso que nós estamos sentindo no nosso alunado que está chegando aqui hoje ao colégio de primeiro ano do ensino médio.
Apesar do governo do estado garantir que as aulas presenciais do ensino médio das escolas públicas retornam amanhã, professores decretaram estado de greve. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Fernando Melo. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintep. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Nós conversamos com o secretário Fred Amâncio. Ele disse que está certo para voltar. No caso, os trabalhadores não garantem volta às aulas amanhã? Não, Cardinô. Nós decidimos ontem na nossa Assembleia, uma Assembleia com mais de 1.500 pessoas, e por um percentual de 92% de adesão, que nós não iríamos retornar às atividades amanhã, por conta de uma série de itens que foram consensuados e negociados na semana passada e que não foram concluídos. Os procedimentos não foram concluídos e esses procedimentos eles eram pré-requisitos para que nós pudéssemos avaliar na Assembleia de ontem a possibilidade de um retorno às aulas presenciais. Como não houve a conclusão de todos os encaminhamentos, não houve a avaliação e nós, na manhã de ontem, sugerimos ao governo, inclusive, que essa data definida unilateral pelo governo, ela fosse prorrogada, possibilitando ao Sintep uma nova Assembleia para que a análise de todas essas pendências, assim que fossem concluídas, pudessem ser feitas pela categoria e uma decisão pudesse ser tomada. No caso aqui, num resumo, assim, o que seria mais importante nesse momento que o governo não sinalizou, não fez nada até o momento? Olha, nós começamos a visitar as escolas que oferecem ensino médio no estado. São 750 escolas. Até a tarde de ontem, nós tínhamos visitado 440 escolas. É bem verdade que a grande maioria dessas escolas atende ao protocolo estabelecido pelo próprio governo. Mas nós temos ainda um quantitativo de escolas até totalizarmos as 750 e essa avaliação não pode ser feita por amostragem, tem que ser feita numa verificação in loco. Então, uma das condições era concluirmos essas visitas, totalizando todas as escolas que oferecem ensino médio no estado, que são, como já disse, 750 escolas. Outro elemento importante a ser considerado na nossa avaliação foram os dados que o governo apresentou na última sexta-feira, dados sobre a Covid-19, e que nós precisamos encaminhar para especialistas para que a partir daí nós tenhamos um parecer e possa orientar o nosso debate na Assembleia da categoria. E pontos que têm a ver com a questão pedagógica e com as questões de relações do trabalho que aconteceram antes, durante o processo de aulas remotas e que também devem ser discutidos para o calendário 2020 e 2021, que não puderam ser concluídos. Então, como todos esses componentes não foram devidamente concluídos e discutidos, nós não tínhamos o que avaliar. Consequentemente, a avaliação da Assembleia ficou comprometida, uma nova Assembleia foi marcada para a próxima sexta-feira, 9 da manhã. E esses 2 dias nós decidimos que enquanto esses procedimentos não forem analisados, nós não podemos voltar às atividades, porque isso foi condição negociada com o governo na semana passada. Bom, professor, no caso, então, o governo do estado não se posicionou, não mandou informações concretas sobre as reivindicações dos professores e trabalhadores na educação? Esse debate ele vinha sendo feito, Cardinô. Ele vinha sendo feito. A semana passada nós tivemos o início das visitas às escolas, foi construído um documento conjunto, foi pensada toda a logística, tudo foi muito bem encaminhado. Porém, esses outros pontos que têm a ver com o pedagógico, que têm a ver com a questão de relação do trabalho, pela dinâmica da semana passada, não puderam ser viabilizados. Então, pela lógica, nós deveríamos encaminhar essas questões nesta semana. E isso não foi feito. Existem essas pendências que precisam ser atendidas para que, a partir daí, a gente tenha todo um contexto elaborado, concluído, na perspectiva de que a categoria possa avaliar todos esses encaminhamentos. Professor, e o que poderia ser dito nesse momento pelos trabalhadores da educação para os estudantes, né? Porque os estudantes estão nesse impasse, né? Nós continuamos acreditando no diálogo, nós continuamos acreditando que o que vai resolver o impasse é, de novo, sentar à mesa. Faltava tão pouco para que a gente pudesse concluir todo o processo. Digo a você com muita sinceridade, faltava pouco para que a gente concluísse
isso, tudo que foi negociado na semana passada, em termos de cronograma, em termos de agenda, em termos de pontos pedagógicos de relações do trabalho, em análise dos números que o governo nos apresentou com relação à Covid, para que a gente pudesse fazer uma conclusão tranquila desse processo e levar para a Assembleia avaliar algo concreto, não incompleto, não ainda concluído, como está acontecendo nesse momento. Então, em virtude disso, nós achamos que a condição para um possível retorno seria a análise desses dados. Como os dados não foram concluídos, nós não podemos analisar, evidentemente que não pode haver o retorno, e isso ficou claro no diálogo entre o Sintep e o governo. Existe a possibilidade desse ano ainda o retorno à aula, ou o senhor acha que não vai acontecer? Olha, tudo depende dos encaminhamentos. Tudo depende do debate, da conclusão do debate, desse processo de negociação, que infelizmente, mais uma vez, foi suspenso. Então, foi suspensa a negociação e imposta uma volta para o dia 21. Nós não discutimos a imposição da volta. Nós não discutimos que iríamos voltar dia 21. Nós tínhamos uma série de pré-requisitos que levaríamos, em termos de discussão de mesa de negociação, para uma análise da Assembleia, que é o espaço soberano e majoritário da nossa categoria. E, a partir daí, o sindicato oficializaria sua posição. Então, esse fato ele não foi realizado ontem por conta dessa situação de que o processo não foi concluído. Aguardamos o diálogo, estamos abertos ao diálogo, nossa assessoria jurídica vai justificar devidamente o porquê do não retorno amanhã. Essa ação já está sendo impetrada, está sendo trabalhada para que a gente justifique perante a Justiça essa decisão do sindicato. E uma importante assembleia na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, mais uma assembleia virtual, para que a gente possa analisar todo o contexto, todo o quadro, e a partir daí definirmos os nossos encaminhamentos com relação a essa possibilidade ou não do retorno às atividades presenciais ainda esse ano. Bom, professor, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Boa tarde. Nós agradecemos o espaço, boa tarde a todos e a todas.